o que que aconteceu nessas eleições aí durante todo o dia nos estados, né, que já tiveram aí as suas votações, tem outros estados onde ainda está acontecendo. Olha essa matéria que está lá na nossa página do UOL. Uma brasileira que vota na Flórida há 14 anos diz que nunca ficou tanto tempo na fila. Cláudia Madeiro, 52 anos, vota há 14 anos na Flórida, nos Estados Unidos, e diz que nunca enfrentou uma fila tão longa quanto hoje. Ela estava contando, né, diz que mudou para os Estados Unidos em 99, abriu uma agência de viagens, mora em Winter Garden, que é uma cidadezinha vizinha a Orlando. Na manhã de hoje deixou o trabalho, foi até a sessão eleitoral e que nunca pegou uma fila tão longa. Ela aguardou 1h30 para conseguir votar. E aí volto com o senhor, professor. Tanto Kamala quanto Trump estavam trabalhando muito essa questão do comparecimento, mas eleitores diferentes. Kamala Harris estava tentando estimular o comparecimento das mulheres, Donald Trump tentando estimular o comparecimento dos homens jovens. Como é que a abstenção e o comparecimento ou não dos eleitores vai fazer diferença nessa eleição? Raquel, essa notícia que você mandou, ela confirma o que a gente tem olhado nos dados até o momento. Tudo indica que teremos um comparecimento recorde às urnas nos Estados Unidos, superando, inclusive, esse comparecimento que você mencionou em 2020. Todos os dados que temos indicam que já em alguns estados, em alguns condados, já tem dados mostrando que superou o comparecimento que a gente viu em 2020. Então, devemos esperar, sim, um comparecimento massivo às urnas. Eu hoje dei aula aqui no Kentucky, perguntei para meus alunos quem tinha votado, a classe inteira tinha ido votar, né? Então a gente tem tido aí, de fato, um comparecimento bastante significativo. O que a gente olha em termos do perfil demográfico do eleitor, né, por conta de não ser um país onde o voto é obrigatório, alguns perfis de eleitores tendem a votar mais do que outros. Então, o perfil que mais vota é acima dos 40 anos, branco, de alta escolaridade. Esse é o perfil que mais vota aqui nos Estados Unidos, né? A grande vantagem do Donald Trump é que ele conseguiu justamente mobilizar um tipo de eleitor que talvez não estivesse muito acostumado a votar, que é esse eleitor de mais baixa escolaridade. O eleitor jovem, ele tende a votar muito menos do que o eleitor mais velho. E a gente tem também alguns dados dessa eleição indicando um comparecimento importante de eleitores jovens às urnas. E uma outra questão que a gente viu que explica isso que você disse é que devemos ter nessa eleição também uma das distâncias maiores entre o voto feminino e o voto masculino, né? Eu tenho visto aqui, acompanhado aqui nas redes sociais, muitos republicanos dizendo, inclusive o Elon Musk, né? Homens, saiam para votar. Se você conhece um homem, leve um homem para votar, porque existe, de fato, nesse ciclo eleitoral, uma diferença bastante expressiva entre o voto masculino e o voto feminino. Kamala Harris, se ganhar esta eleição, de acordo com, né, a gente sempre trabalha com os dados que temos até então, provavelmente vai ser uma vitória que vai ser por conta do voto feminino, né? E esse voto feminino é um voto que, em grande parte, é um voto preocupado com essa questão do aborto, por exemplo, né? E esse é um tema que foi muito ruim para o Donald Trump, para os republicanos como um todo, e que garantiu, por exemplo, nas eleições legislativas de 2 anos atrás, em 2022, um desempenho bastante bom para os democratas, que foi atribuído exatamente pelo incentivo de eleitoras mulheres que foram votar estimuladas por essa questão da decisão da Suprema Corte com relação ao aborto aqui nos Estados Unidos. Gente, vamos falar um pouquinho mais dos swing states que o professor estava mencionando. Asdrubal, se quiser fazer alguma pergunta para o professor, só levantar a mão. Pesquisas do site Real Clear Politics, divulgadas no sábado, indicavam Trump com 48,6% de intenções de voto nesses 7 estados, contra 47,5%